Então, a nossa entrevista do IMEC de hoje é com o professor Ronaldo Dias, que é professor titular do Departamento de Estatística do Instituto. Professor Ronaldo, o que você faz? Eu trabalho dentro de uma área da estatística conhecida como estatística não paramétrica. Em particular, eu trabalho com dados funcionais, ou seja, os dados que são observados por nós, nesse caso, são curvas, trajetórias. Então, tenta-se fazer inferência e compreensão desse tipo de dado. Então, é mais ou menos isso que a gente faz. Isso tem inúmeras aplicações. Conta um pouco para que serve isso. Olha, as aplicações imediatas, elas variam desde trajetórias para veículos não tripulados, encontrar o melhor caminho de tal forma que veículos não tripulados não colidam com obstáculos, passa por demanda de energia elétrica, caracterizando curvas de demanda para diferentes tipos de consumidores, inclusive detectando fraude. E também tem inúmeras aplicações na área de quimiometria. Essa história de veículos não tripulados pode ter a ver com trânsito automático? As pesquisas de hoje estão levando em consideração obstáculos que são móveis. Ou seja, no passado, o que se pensava os obstáculos eram fixos e eles eram detectados com erros de medição, e o objetivo era encontrar a melhor trajetória das infinitas possíveis que melhor fizesse o traçado em um período de tempo curto e no comprimento dessa trajetória curta. Agora, os obstáculos se movem. Os obstáculos podem ser pedestres, podem ser automóveis, então tem toda uma tecnologia que está caminhando nessa direção. Então, se pode pensar em um futuro onde todo o trânsito seja dirigido automaticamente por... Se a estrutura estocástica for levada em consideração, sim, porque o trabalho que a gente faz dentro da estatística é garantir que o obstáculo tem uma região de confiança, ou seja, de tal forma que o obstáculo não só é um ponto em si, mas existe uma região no qual ela deve ser evitada, uma região de segurança para aquele obstáculo, no qual a gente diz que criamos uma região de confiança de que o veículo não tripulado não vai atingir o obstáculo desde que esteja fora daquela região. Você poderia garantir um trânsito totalmente livre de acidentes? Não. Não, porque nada é certo na vida. Então, é provável que a gente consiga isso e talvez com uma probabilidade razoável, mas eu não acredito que seja, porque os sistemas determinísticos não vão ajudar nesse caso. Tem sempre a falha, sempre vai haver falhas. Então, como você pensa que sua atividade atual contribui para que nós tenhamos um Brasil melhor? Eu acho que, em primeiro lugar, o desenvolvimento de novas metodologias, né? Se você tem um desenvolvimento de novas metodologias, essas metodologias acabam virando procedimentos. E se esses procedimentos, se os procedimentos são válidos e são úteis, eles colocam o Brasil no mapa mundi da ciência e da tecnologia. Depois, as aplicações, o usuário final, ele precisa de procedimentos factíveis, de tal forma que seja computável em tempo real. E esse é um dos objetivos, que o usuário possa usar essa metodologia, toda essa tecnologia, sem se preocupar com toda a teoria que tem por detrás, apenas ter um conhecimento do que está fazendo. Isso daí é importante. Agora, a amplitude das aplicações eu acho que é a parte mais importante, porque nós podemos fazer uso desde a área de engenharia, passando por medicina, por química
e por economia, e principalmente por ambientalismo. Por exemplo, quando é caracterizada as demandas de diferentes tipos de consumidores em cada transformador, pode-se dimensionar melhor cada transformador. Isso demanda menos produção de energia elétrica e que contribui substancialmente para o meio ambiente. Produzir energia elétrica, em geral, agride o meio ambiente. Quanto mais energia necessária, mais agressão ao ambiente pode acontecer. Qual seria, até agora, a principal contribuição concreta que você tem, que poderia contar em poucas palavras? Eu acho que está nessas aplicações mesmo. Por exemplo, dentro da quimiometria, pode-se, com esse tipo de metodologia, a gente pode identificar a fraude na gasolina. Você fez isso? Não necessariamente nisso, mas a gente criou uma metodologia que pode ser usada dessa forma, né? E a gente usou técnicas com aplicações da quimiometria que envolvia vários tipos de compostos e a gente conseguiu identificar o espectro de cada um deles. Tá? Por exemplo, alguém podia estar interessado em um em particular e ele teria sido identificado. O problema é que essa técnica ela faz uma redução de dimensionalidade, o que faz com que o custo computacional seja muito barato, muito além, porque existiam outras técnicas conhecidas como técnicas multivariadas, onde o custo computacional é muito grande. Quando você faz uso do dado funcional, o custo computacional cai substancialmente e é muito mais fácil de interpretar os modelos. Essa é uma forma. Pode-se talvez uma aplicação que apareceu com nossos colegas no Canadá foi que vende-se latinha de atum com livre de golfinhos, né, que eles escrevem na lata, que é uma garantia de que o golfinho não foi morto e está sendo consumido como se fosse atum. Por exemplo, essa é uma técnica que poderia detectar se realmente, porque proteína, gorduras e o que eles chamam de moisture são diferentes do golfinho e do atum, e o espectro podia ser identificado, uma pequena amostra podia se identificar se havia outro tipo de peixe dentro da latinha de atum, por exemplo. As aplicações são interessantes. Nós fizemos um trabalho recente onde a gente consegue estimar o número de consumidores que se declaram, digamos, equivocadamente. Eles são pessoas que são consumidores comerciais e se declaram como residenciais. Isso daí a gente conseguiu, acabou de ser publicado um artigo no qual a gente consegue estimar o número de casos onde há um equívoco intencional ou não ao se reportar com um tipo de consumidor. Então, há muitos estudantes e oportunidades de trabalho nessa área? Sim, desde engenheiros, químicos, médicos têm colaborado e eles têm esse conjunto de dados. Eles é que têm o problema. Eles é que trazem o problema para a gente. E a gente desenvolve metodologia à medida que o problema assim exige. Então, à medida que o problema exige novas metodologias, então a gente estuda e trabalha muito para criar novas metodologias. Caso contrário, a gente pode aplicar as metodologias já existentes. Então, há uma demanda muito grande para o conhecimento dessa área. São poucos os alunos ainda que têm interesse no Brasil. São poucos alunos no Brasil que têm interesse particular nessa área. Mas no resto do mundo isso está bem sólido já. Há uma grande preocupação em formar pessoal altamente qualificado, particularmente nessa área. Muito obrigado, professor Ronaldo. Eu que agradeço. Obrigado.